humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía, e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vídeos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do fogo, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a bicha, penduraram na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia outras herdades, que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E 3 meses depois partiram num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Polos. Então nós estamos já no final desta carta de Atos, escrito por Lucas, e nós temos visto as dificuldades que o apóstolo Paulo encontrou para pregar o Evangelho, mas sobretudo nós podemos ver em cada situação como Deus o livrou, e nós podemos perceber por agora, nesses últimos capítulos, as formas em que Deus providenciou o livramento dele. E é interessante que nós podemos perceber que aquilo que o Senhor havia dito para ele, que ele haveria de testificar do Senhor diante dos grandes, diante dos reis, diante dos governadores, estava se cumprindo. E é interessante que não foi dito para ele nenhuma vez que ele não teria dificuldade. Houve muitas dificuldades. Nós vemos no capítulo 27 que quando ficou determinado que ele então fosse a Roma, as turbulências que ele sofreu nesta viagem, em que ele estava junto com 276 pessoas no mesmo navio, no caminho para Roma. Mas é interessante que toda aquela dificuldade que eles sofreram no caminho fez com que eles passassem por lugares que jamais eles passariam se não fosse a dificuldade de navegação. E nós vemos pelos lugares aonde eles passaram, pessoas que ouviram a palavra de Deus, crentes que foram confortados, Paulo que foi confortado, porque isso é muito importante. Aquele que está testemunhando do Senhor Jesus, ele recebe do Senhor não só o privilégio de testemunhar do Senhor, mas ele recebe do Senhor todas as condições para isto, e o consolo está incluído nisso, porque todos nós precisamos ser consolados. E nós vemos que nenhum daqueles que está ligado com o povo de Deus, nenhum daqueles que está ligado com o servo de Deus, seja ele quem for, homem ou mulher, seja ele adulto ou ainda criança, todas as pessoas que estão ligadas a ele
o Senhor tem um testemunho para aquela pessoa. Quer apresentar o Senhor Jesus para aquela pessoa. E todas as coisas, então, são providenciais de Deus. Nós vemos que nesta viagem, o que aconteceu fez com que ficasse muito mais notório ainda que o apóstolo Paulo era de Deus. E que não somente isto, mas que o Senhor mesmo havia dado para ele a certeza de que nenhum deles se perderiam, a não ser o prejuízo que se teve. E agora nós vemos, depois deste naufrágio, no capítulo 28, quando eles então chegaram nesta ilha chamada Malta, lembrando então de que nada é por acaso, nenhum encontro é por acaso, nós vemos o testemunho também do Senhor nesta ilha, que nós vemos aqui, que eles são chamados de bárbaros, se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Foram tratados bem pelos bárbaros, que segundo o que eu entendo, eram pessoas que não eram nem gregos, não eram judeus e não eram romanos. Eram pessoas que, para os romanos e para os gregos, eram pessoas sem cultura. Mas era uma ilha bastante usada, tinha lá um porto, e era muito usado nas navegações na ilha de Malta. Então nós vemos que o Senhor também tinha para estes bárbaros um testemunho, e que nós podemos perceber pelo finalzinho aqui do nosso texto que nós lemos, quando aconteceu do Paulo ser mordido por aquela serpente. Podemos lembrar daquilo que foi dito pelo Senhor lá em Marcos capítulo 16, versículo 18, se eu não me engano. E isto eram sinais que Deus proporcionou para que o seu nome, ao ser anunciado, fosse crido. Então nós vemos como eles foram parar lá, como eles foram tratados, o Evangelho então sendo pregado para aquelas pessoas sendo curadas como manifestação do poder de Deus. E depois do versículo 11, depois deles terem permanecido 3 meses ali, eles partiram sendo supridos de todas as coisas que eles necessitavam para a viagem. Que mais uma vez nós podemos ver a mão de Deus providenciando todas as coisas, não somente para os seus servos, mas também para aqueles que estão ao redor dos seus servos, que mesmo não sendo crentes, não sendo salvos, também são abençoados. Então nós podemos ver o que cada um dos irmãos tem colhido diante de Deus nesta passagem, lembrando de que não está aqui registrado para que nós tomássemos simplesmente conhecimento do que aconteceu, mas de como também isso se aplica às nossas vidas. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Então à primeira vista já foram recepcionados, já sabendo que o nome da ilha era Malta. É muito bem-vindo este tratamento que eles haviam recebido depois de muito trabalho, muito esforço físico, poucas horas de sono, mal alimentados, embora no final eles já haviam se alimentado um pouco, mas passaram maus pedaços, E agora estes bárbaros aqui, como diz aqui, receberam eles muito bem. Estava pensando no capítulo 1 do livro de Atos, onde o versículo 8 diz, o Senhor, dizendo: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Nós chegamos no capítulo 28, então, começou em Jerusalém, vemos na Judéia, vemos em Samaria, e agora os confins da terra. Então, desse testemunho, ser-me-eis minhas testemunhas, o Senhor falando. E ser-me-eis testemunhas. E chega lá na ilha de Malta, então estava dentro do mapa divino, Aquela ilha, para testemunhar
das verdades de Deus e daquilo tudo que Deus tinha para aquelas pessoas naquela ilha. Pelo que a gente vê no mapa, ela era uma ilha bem pequena, né? Era a gente olhar no mapa ali, é um pontinho pequeno, né? Mas é interessante que nós vemos aí, como o irmão leu, e também na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, né? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esses bárbaros aqui, essas pessoas também estavam incluídas, né, no plano divino. César, por que nos nossos dias não tem esses sinais como esses milagres e essa pegar em serpentes venenosas como ele pegou? Nos nossos dias não tem esses sinais, por quê? Nós entendemos que a palavra de Deus ainda não estava completa, né? As escrituras não estavam completas. E a partir do momento que se cumpriu todas as escrituras, então toda a profecia de Deus para nós, ela está aqui, né? A sua palavra que é completa, né? Não era isso, né? Isso, e eu acho interessante o fato que o Paulo vai até o Públio lá e cura o pai dele, né? Uhum. Mas é interessante que ele ora antes, né? Ele ora e depois ele não vai lá e, né, em nome de Jesus, né? Ele ora a Deus e depois cura aquele homem. Né? O irmão tocou no assunto do que ele pediu um médico depois quando ele viu que era tarde, né? Aham. Paulo estava do lado de um médico e não pediu um médico. É interessante isso aí. Lucas é médico, né? Exato. E ele não pediu um médico. E nem Lucas saiu correndo ao irmão de Paulo para tentar curá-lo. Isso. Tá. E a princípio era uma disenteria, não era uma coisa... Não, eu estou dizendo quando Não, Paulo, sim. Paulo foi picado pela serpente. A serpente Ele estava do lado do médico e não pediu. Exato. Contou com a mão de Deus. E aí o fato que do homem esse não era uma coisa tão uma disenteria, né? Alguma coisa mas tudo era provido já para que se manifestasse o poder de Deus, né? Agora eu não vi assim, não dá relato de terem se convertido. Sim, Não sei se eu... Uhum. Eu também pensei a respeito, assim, a gente não vê assim, falando de pessoas que se converteram, Sempre presta atenção nesse. Como nós temos a palavra que diz que ela não voltará vazia, né? Sabemos que... Interessante, embora toda essa manifestação divina, assim, porque as coisas que aconteceram foram manifestações de Deus. Curar aquele homem, aquela cobra pelos ativos, a expressão dele era algo tão fulminante, né, o veneno da serpente, que era momentos para aquele homem morrer. Né? Então a manifestação divina. E esses milagres que eram manifestados no início, antes que a Escritura estava completa, Apocalipse, enfim, era para manifestar que aqueles homens enviados por Deus, a presença de Deus estava com eles nessas manifestações. Ressuscitar mortos, como Paulo trouxe a vida que deu. E, no entretanto, não foi suficiente para que eles cresçam. Às vezes a gente prega o Evangelho e a gente ora, e a gente chora, e a gente busca na presença de Deus com verdade, para que pessoas... E faz uma série de pregações e ninguém se salva. Mas as pessoas não querem, né? Simplesmente não querem. É o que o Paulo diz em 2 Coríntios 4, né? Se está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, né? Que Deus se manifesta para todos. E os sinais são para os incrédulos, né? A expressão que o Lucas usa, e os bárbaros, e quem usa essa expressão é o Lucas, né? É porque ele era um povo que não era conhecido. Sim, era Para o ele, eixo de grego. Às vezes a gente usa esse termo bárbaro para alguém que maltrata alguém, né? Mas, no entretanto, eles foram muito bem tratados, né? Não com pouca humanidade, eles com muita humanidade, foram muito humanos.
até gosto dessa peculiaridade do Lucas, da não pouca, né? Às vezes, não pouca da. Quando estavam discutindo o Barnabé e o Paulo lá, em vez de eles ter muita discussão, eles não pouca, ou não. Quando Paulo escreve aquela carta para os romanos, ele manifesta o grande desejo de ir a Roma, né? De falar com os irmãos sobre as coisas espirituais, enfim. Agora Mas eu não tenho dúvida que ele jamais pensava que iria a Roma assim, dessa maneira como foi. eu estava pensando sobre a humanidade, sobre o homem, né, a natureza humana. Ou eles pegam e, por exemplo, viram Paulo, até foi um comentário, viram Paulo sendo picado por aquela serpente venenosa, e era venenosa. Não vamos ser incrédulos de achar que, né, ela era venenosa, era mortal, tanto é que eles ficaram atentos a qualquer momento Paulo tombar ali morto, né? E eles colocaram como realmente ele estava, a justiça divina estava cobrando dele, né? Sobreviveu ao mar. Agora ali aquela cobra e aquela serpente mordendo, eles, poxa, isso aí deve ter feito coisa terrível para Deus para acontecer isso. Aí depois que viram que não aconteceu nada, e viram que ele não é um Deus, quer dizer, ou eles colocam a pessoa lá embaixo, ou eles exaltam e colocam como Deus, né? Então, como a facilidade do coração humano de ou ele louva ou eles praguejam, né? Então a coisa lamentável é a natureza humana, né? Porque ela nunca... Só para colaborar contigo, que falou aqui, não falou uma cobra, né, mas uma víbora, que é uma raça. Né? Sim, ela manifesta de veneno, né? Uma raça. Isso, ela não era uma... E hoje, como se manifesta esse poder? Né? Hoje, como se manifesta? Hoje, como nós podemos ver manifestado esse poder? Lá naquela época, como não estava completo, né? Se manifestava desta maneira. Com sinais. Hoje, se manifesta. Eu entendo que de uma forma muito poderosa, de como cada um de nós conduz a sua vida, de como nós, qual que é a nossa postura diante das dificuldades, diante dos problemas. Claro que aqui tem aqueles problemas que são reflexo de erros nossos, né? Mas tem coisas que não tem nada a ver com as nossas atitudes. Por exemplo, as dificuldades que ele sofreu na navegação, é coisa da natureza, né? Por assim dizer, né? Ele não tinha nenhum efeito sobre o mar, nem sobre o mar. Só o Senhor tem poder sobre estas coisas. Então ele permaneceu no seu testemunho, e as pessoas que estavam dentro do barco souberam, pela forma como ele falou, como ele tinha falado no começo. Depois quando ele falou novamente que ele era de Deus e que o Senhor tinha prometido para ele, tinha dito para ele que nenhum deles se perderia, né? Então a forma como nós conduzimos, como nós superamos cada dificuldade, porque nós não vemos aqui nenhuma facilidade, nenhuma, né? Sim, Eu digo lá, eles testemunharam isso, né? E hoje, como as pessoas vão ver, porque afinal de contas, né, não temos mais isso lá, né? Não acontece mais, né? Eu creio que a palavra de Deus tem poder, o mesmo poder, né? E creio que se for da vontade de Deus e nós orarmos, não há de acontecer nada para alguém que talvez que seja picado, se for da vontade de Deus, e a gente orar, pedir com fé. A palavra de Deus mesmo nos diz que se nós orarmos com fé, tudo nós conseguimos, né? E naquele tempo, as pessoas viam acontecer dessa maneira. E hoje, como é que elas podem ver, como é que elas podem sentir assim, simplesmente sentada ouvindo, ou como esse poder se manifesta? Então, duas coisas.
É as pessoas ouvindo a palavra de Deus e vendo isso na vida do crente. Eu entendo que o Mauro quer colocar e também o César, como o César colocou, e o fato é o seguinte: eu não preciso botar a mão na cabeça de um enfermo ou de algum para curá-lo e manifestar a esse que eu vi de Deus. Eu tenho esse livro aqui. Então, quando nós abrimos esta palavra, vamos fazer uma visita para alguém ou para um enfermo, nós abrimos esta palavra. E ela testifica de quem? Do Senhor Jesus. Eu não preciso... O que é perfeito já está colocado para nós, né? As Escrituras completas. Então, se eu vou em um determinado lugar, se eu fosse lá em uma ilha nessa Malta, hoje, não precisaria de sinais de fazer cura, ou de uma serpente me morder. Simplesmente a palavra de Deus, levando a palavra. Por quê? Porque é através dela que Deus se manifesta, né? Então, quando eu abro a Bíblia, eu mostro que aqui está Deus falando com todos nós, né? Através da sua palavra. Então, eu não preciso dessas curas, dessas coisas. E tem claro, já naquela época o Espírito Santo de Deus estava no mundo, mas não havia as Escrituras completas. O que o Espírito usa? Palavra. Né? O Senhor Jesus disse: e Ele testificará de mim, falará de tudo. Então, a palavra. Então, agora o Espírito Santo se baseia, usa a palavra para despertar a pessoa. Então, não há esse curas, falar línguas, isso aí cessou. Tanto é que o apóstolo Paulo é bem claro ali, ele diz: havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão. Então, já cessou, esses momentos já cessaram. Agora já veio o que é perfeito, né? Agora não vemos mais em parte, porque veio o que é perfeito, que é as Escrituras. Nós temos as Escrituras. O privilégio dos nossos dias é muito grande, porque nós temos as Escrituras completas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então aqui está Deus falando para o homem. Aqui está Deus dizendo tudo que o homem precisa, tudo que ele necessita. Eu não preciso de uma visão dos céus, como havia na época, né, dos apóstolos e dos profetas. Deus se manifesta para mim. Então não há... Se alguém vem e diz: olha, eu estava em tal lugar e Deus se manifestou para mim, para eu fazer isso, fazer aquilo, ele tem que se examinar muito bem se foi Deus que apareceu para ele naquele lugar. Porque Deus se manifesta na sua palavra para todos nós. E outra coisa que é importante, nós temos que provar, nós em primeiro lugar, provar desse poder. Quando nós realmente provarmos do poder de Deus na nossa vida, do poder e da energia que nos vivificou, que não só nos deu vida, mas que nos livrou do domínio da morte, porque o Senhor Jesus Cristo disse que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então nós somos livres, nós somos ressuscitados em Cristo e livres do domínio da morte. Quando eu vejo esse poder na minha vida, operando no meu coração, nas minhas atitudes, na superação de cada dificuldade, em cada passo que eu dou, aí então eu vou poder realmente manifestar isso de uma forma tão clara que aqueles que estão à minha volta, que estão próximos, pois também esse cidadão é diferente. Dentro dessa linha, né, os irmãos, aquilo que o Mauro colocou, em Atos capítulo 4, versículo 13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e incultos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sim, eles fizeram alguns sinais antes. Sim, mas antes desse versículo 13, tem o 12, né, que Pedro fala: nenhum outro a salvação. Eles manifestaram, né, como o irmão colocou, nas suas vidas. E eles reconheceram, não, esses andaram com... Eles não disseram: nós andamos com o Senhor Jesus, nós o acompanhamos. Não, eles
pessoas da volta reconheceram na vida. E lá em Atos 11 também, lá quando chega lá em Antioquia, a primeira vez que foram chamados cristãos, lá em Antioquia. Mas por quê? Porque eles manifestavam Cristo nas suas vidas. E as pessoas olharam, são cristãos, por quê? Porque eles manifestavam as características, o andar do Senhor Jesus. Então penso também que esse é o poder, é esse hoje em dia que é manifestado. Nossa pessoa, a pessoa de Cristo em Com nós. relação a também a figura, nós vemos que mais tarde, o apóstolo Paulo já não usa mais. O próprio Timóteo mandou que tomasse alguma coisa para melhorar Tomasse água, tomasse ele deixei Trófimo doente em Mileto. Bom, não podia ter curado, podia. Né? E também se percebe-se que isso era um sinal para os infiéis. Isso. Né? Salvo o caso da Tabita, que foi ressuscitada pelo Pedro, que era uma irmã. Sim, mas ali houve Mas ali foi uma coisa doméstica, né? A Dorca, isso, a Tabita foi uma coisa doméstica só na família dos crentes, no caso. Mas quando se tratava de testemunho público, então, pelo que se percebe, eram pessoas. Aquele paralítico que Pedro e João, né? Que a partir daí, então é interessante. E nos nossos dias nós não vemos mais isso. A Escritura não apoia essa manifestação. Não, eu creio na cura divina, eu creio onde não há uma possibilidade de um médico atender alguém, se eu estiver lá com uma pessoa em enfermidade e coisa, eu creio que orando Deus vai prover, se for da vontade dele, para aquela pessoa. Isso eu creio, mas Deus colocou, tem os médicos, né, para consultar, então deixa isso pro lado do médico. Mas se não tiver, eu não tenho dúvida que se nós orarmos, Deus vai... É que o homem, na verdade, não crê na maior manifestação do poder da palavra de Deus, que é a salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo. E esta é a maior manifestação de poder da palavra de Deus. Isto mostra para o homem, para aquele que é salvo, a certeza e a garantia que Deus dá diante da sua palavra. E o homem não crê nisso. O homem quer ver outro homem falar para acreditar. Isso. Os judeus ainda chegaram a dizer para o Senhor, o que operas tu? Que sinais fazes tu? Eles queriam mais sinal. Nenhum outro sinal será dado a não ser o do profeta Jonas. Foi 3 dias, 3 noites. Só um parênteses aqui. Vimos que Paulo passou por tudo isso aqui. Vimos que ali no capítulo 27, no versículo 23, que ele diz: por essa mesma noite, hoje de Deus, de quem eu sou a princípio, esteve comigo. E ele falando tudo isso para esses marinheiros, passou por esse naufrágio, tudo aqui. E mesmo assim, chegando na ilha, ele foi trabalhar. Ele foi juntar graveto para botar no fogo. Ele não se sentou. Sim, Com humildade, ele foi lá, pegou. E pegou bastante? Diz que pegou bastante. E foi trabalhar. Podia ter se sentado, porque ele orientou todo mundo no naufrágio todo, né? Afinal, eu falei com Deus. Ele foi lá, foi trabalhar. O pensamento, ele olhava a todos, né? Ele não pensava só nele. Vamos esquentar no fogo, vou ficar aqui. Tem mais pessoas que precisam desse fogo. Sim, Ele não era já um adolescente, um jovem, era um homem de uma idade bem... Muito bonita essa interferência do Dyson, né? Realmente... Tudo indica que eles estavam molhados, né, na viagem. Frio, né? Mas o nosso tempo podemos encerrar com esse pensamento bom. Tem trabalho bastante, né, Dyson? Tem trabalho bastante, né? Juntar graveto não é humilhante.